Boa noite. Boa noite você que está em casa. Eu já peço desculpa para as pessoas que estão em casa, porque hoje tivemos bastante problema em transmissão, em câmera, e não foi nada a ver com ninguém que está ali, não. Simplesmente o equipamento às vezes funciona, às vezes não funciona, né? Então, que você estiver em casa, tenha paciência que às vezes a câmera vai, às vezes ela não vai. Se você não estiver vendo o momento, estiver escutando, pelo menos você possa escutar aquilo que eu estou falando hoje. Na verdade, eu vou aprofundar um pouquinho o que eu comecei a falar na semana passada, e pelas circunstâncias acabei mudando um pouco, mas o Senhor ele tem seus caminhos e hoje estou aqui novamente. Nessa época de final de ano, a gente sabe que acaba que às vezes a gente muda as escalas e tudo mais, então pode ser que semana que vem tenha mais uma surpresa, quem sabe, né? Então, como eu falei um pouco da semana passada, e eu queria voltar a aprofundar um pouquinho mais sobre a questão, né, da glória em nós. Né? E hoje eu queria falar um pouco mais da nossa vida, o nosso testemunho, né? E do que o mundo tem vivenciado. Né? Eu falei bastante sobre o espírito do anticristo na semana passada, eu não consegui me aprofundar muito, só dei uma pincelada, então hoje eu gostaria de entrar um pouquinho naquilo que o Senhor estava me falando. E muito interessante, porque essa semana eu comecei a reparar de novo, né? Estamos aí há poucos dias do Natal, né? 5 dias exatamente. E aí, depois de eu ter falado isso, eu até procurei realmente algo na televisão sobre o Natal, né? Algo que estivesse sendo lançado. E interessante que eu vi, né, muitas coisas, a maioria dos filmes falando sobre romance, né, o romance do Natal, daquela coisa da ceia, você encontrando alguém, estando ali, o espírito natalino para as crianças, mas realmente eu não vi nada falando de Jesus. E se a gente começa a perceber, se a gente começa a pensar, a vislumbrar, quase tudo que se faz hoje tenta se desassociar da figura de Jesus, da figura central de Jesus, de quem é Jesus. Inclusive, como eu falei semana passada, a própria igreja, próprias pregações, né? A gente vê pessoas talvez tentando ser muito mais o centro do Evangelho do que o Jesus, o centro do Evangelho. Talvez algumas das palavras que eu vou trazer para a gente ler hoje tenham levado pessoas a pensar de forma que eles têm o poder e a autoridade. Mas quando, na verdade, nos foi passada uma procuração e todo o poder e toda a autoridade pertence a Jesus. E nós, né, temos o quê? A incumbência de transparecer Cristo em nossa vida. O testemunho de Cristo na nossa vida. Cristo em nós, né? Cristo em nós. E muitas vezes a gente busca, ou a gente procura no Evangelho soluções, maneiras de solucionar simplesmente os nossos problemas. Isso no início, né? Eu conheci Jesus, não há problema algum nisso. Mas quando a gente começa a entender a essência de Deus, quando a gente começa a se aprofundar no relacionamento entre nós e Deus, através do Espírito Santo, que passa a habitar em nós quando aceitamos Jesus, esse mundo, as coisas materiais, elas têm que ser secundárias. É claro que nós pedimos, é claro que nós chegamos a Deus e abrimos o nosso coração, e a palavra de Deus nos encoraja a fazer isso, né? Pedi, pedi, dar-se-vos-á, não é isso? Mas o foco não é esse. O foco do Evangelho não é esse. O foco do poder de Deus em nossas vidas não é esse. E Deus tem me falado muito a respeito disso. Eu comecei a escrever um livro até sobre esse tema. Não é muito que vou abordar aqui, mas eu estou escrevendo sobre esse assunto, sobre o poder de Deus em nossas vidas e o que Ele quer fazer com isso, e qual é o foco, né, do Espírito de Deus nos impulsionando a fazer coisas. E essa semana eu também li
o livro de Marcos e eu e a minha esposa, a gente tem uma reunião semanal, só eu e ela, uma reunião de igreja no lar só entre eu e ela, ou seja, a nossa família, não temos filhos, então só eu e ela, e a gente leu bastante ali sobre Jesus no início, e eu vou falar um pouquinho também sobre isso, como Jesus agia, e como às vezes a gente age completamente diferente, inclusive usando o nome dele, ou orando de uma forma que a gente aprendeu, mas que a gente não vê de forma nenhuma Jesus fazendo. E para começar, né, depois dessa introdução, eu queria abrir em João 12, versículo 37 até o 40. Se Alexa... já tá rápida hoje. De nada. Deixa eu só ver se a minha versão... vocês podem acompanhar ali, eu vou ler a minha versão aqui, porque eu já baseei o que eu estou pensando aqui na minha outra versão. E ainda que tenha feito tantos sinais diante deles, não criam nele, para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu na nossa pregação e quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso não podiam crer. Então Isaías disse outra vez: cegou-lhe os olhos, endureceu-lhes o coração, a fim de que nada vejam com seus olhos e compreendam no coração e se convertam, e eu os cure. Então aqui, né, no livro de João, ele está escrevendo e ele está citando aqui o livro de Isaías, capítulo 53, que está ali uma profecia que Jesus viria, que ele seria perseguido, que ele seria, né, que ninguém escutaria a pregação dele. Muitas vezes a gente se coloca nisso, eu já me coloquei nisso algumas vezes, porque a gente prega, a gente fala, e muitas vezes a gente tenta ver resultados, mas a gente acaba falando, poxa, mas eu não vejo muitos resultados, não vejo muitas coisas, parece que as pessoas não estão entendendo, será que eu devo continuar? E aí a gente vem, poxa, mas até Jesus, né, como diz esse capítulo nesse versículo, pregou e as pessoas não creram, não viram os milagres, mas não acreditaram. Por quê? Porque ali era uma coisa específica, não existia uma coisa ainda que é muito importante para que a gente acredite em Deus. O que era? O Espírito Santo. Ainda não tinha sido dado aos homens, não é verdade? Por isso mesmo até foram cegos ali nesse momento. Por quê? Porque tinha que se cumprir a palavra de Deus, que dizia que ele pregou e aqueles que eram o povo escolhido por Deus não creram. Amém? Mas muitas vezes a gente prega, a gente imagina, fala, olha, realmente o convencimento é do Espírito Santo, mas é exatamente isso. Hoje existe o Espírito Santo para convencer, para trazer paz ao coração, para trazer poder, para trazer revelação. Naquele tempo não existia. Então você imagina aquele povo ver coisas incríveis que eles viram. Jesus, inclusive, fala, olha, aproveita para você acreditar agora enquanto a luz do mundo está aqui com vocês. Andando, falando, porque depois vocês vão ficar aqui sozinhos. Mas mesmo assim, caminhando nessa terra, fazendo milagres e tudo mais, tinha um propósito das pessoas não acreditarem. Mas para nós, a nossa vida, a nossa pregação, ela tem que ser um reflexo desse poder de Deus e as pessoas têm que crer no que elas veem, porque existe um Espírito Santo habitando dentro de você. Amém? E muitas vezes eu vejo cristãos se conformando com o que diz, por exemplo, nesse texto, que as pessoas, mas Jesus também pregava e as pessoas não criam, não viam uma diferença. Pode ser que a gente não veja, mas a gente tem que crer que no futuro, ou que algo ali naquela semente vai brotar. Amém? Que algo vai ser feito ali, que a gente tem que ver mudança de corações, que a gente tem que ver o poder de Deus agindo. E é incrível, né? Porque a gente pensa muitos em milagres maravilhosos, coisas fenomenais que vão trazer a revelação de que Deus está vivo, que Jesus veio. E isso que a gente vai ler de novo, o texto que a gente leu semana passada, porque esse espírito que faz com que a gente não crê em Jesus e que a gente ande contrário a Ele, simplesmente tenta fazer que as pessoas acreditem que Jesus era simplesmente um profeta,
ou era simplesmente alguém sábio. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de falar com um muçulmano, inclusive um que eu conversei, ele citava Jesus em vários aspectos. Não se esqueça, Jesus falou isso, falou aquilo, a gente deve fazer isso, e também está lá no Corão. Aí você fala às vezes com um judeu, ele fala, Jesus foi um profeta, ele falou isso, falou aquilo, mas o que eles não acreditam? Que Jesus era filho de Deus. E isso é o quê? A gente vai ler lá na frente, é o espírito do anticristo, e a gente vai ver novamente esse versículo. Mas algo que me chamou muito a atenção semana passada, e aqui a gente tem uma família que está conosco hoje, e que alegra o meu coração, está aqui o Bernardo, o Rainer e a Catarina, e semana passada eles tiveram algo que é muito difícil de enfrentar, porque a gente, mesmo sabendo da vida, que ela não acaba aqui, ela continua, a saudade existe. E eu conversei algumas vezes com o Rainer durante essa semana por WhatsApp, e ele me mostrou alguns áudios e algumas coisas que me emocionaram bastante. Porque coisas que eles falaram, atitudes deles naquele sepultamento da esposa e da mãe, trouxeram aquela cidadezinha, que não é nem cidade, é um distrito de Petrópolis, não é isso? É cidade lá de Areal. E o que aconteceu? Pessoas que não acreditam em Deus, que não têm relacionamento com Deus, mandaram áudio falando, olha, que bonito que a família falou, me tocou, e aquela música, e as pessoas lá, não parecia que é um momento triste, mas eu senti que existe um Deus, que existe paz. Poxa, eles estavam lá sepultando uma mãe e a esposa, mas você via que havia esperança neles, que havia amor, e existe um Deus, e foi algo impactante realmente. Às vezes a gente pensa que Deus em nós é coisas que impressionantes, não. Nós temos que ser assim, caminhar nas coisas naturalmente, no dia a dia as pessoas têm que ver que existe um Deus. Tem que saber que existe um Deus habitando em você, tem que ver que existe algo além do que isso aqui, do que esse material. E o testemunho de vida de um cristão é exatamente esse. De demonstrar que existe um Deus vivo, que não está morto, que não foi simplesmente um sábio que veio, falou algumas palavras por 3 anos e foi embora. E a gente vai se esquecendo dos princípios de Deus. E o mundo ele tenta nos afastar com todas as forças o que Deus tem como planejamento para essa terra. E como eu falava, tem gente que tem conversado comigo, perguntado, mas como é que vai ser no final? Jesus vai reinar 1000 anos aqui, nós com ele seremos levados antes ou depois? E muitas coisas que a gente, sinceramente, é legal estudar, eu gosto bastante de ler o Apocalipse, mas tem tanta coisa ali que são revelações que a gente só vai compreender na hora que estiver acontecendo e a gente vai, poxa, olha só, entendi. Que é irrelevante. Por quê? Jesus falou que o que é importante? Amar o nosso Deus e amar o próximo como a nós mesmos, não é isso? E às vezes a gente se preocupa com tanta coisa. E algo que o Rainer falou também, que marcou, inclusive, a pessoa que mandou áudio, que ele me compartilhou lá no sepultamento, honre as pessoas que estão vivas, porque depois não adianta mais. Né? A gente sabe que a pessoa continua viva na eternidade, aqueles que aceitaram Jesus. Mas o momento da gente fazer algo para o nosso irmão, de demonstrar amor, é agora, não é amanhã, é hoje. E muitas vezes a gente está pensando em coisas e situações que o mundo nos impõe, que simplesmente são até banais, com relação à nossa vida, e extremamente banais em comparação com o nosso Deus, que é dono de todo o universo. E se às vezes a gente para para pensar, às vezes eu paro para pensar, principalmente quando eu viajo para um lugar que a gente consegue ver melhor o céu. Quando eu era criança aqui no Rio, eu conseguia ver melhor as estrelas, conseguia ver um pouquinho mais. Agora, hoje em dia, é muito difícil, né? E a gente olha toda essa imensidão e o Criador disso tudo. E às vezes, não sei se vocês já foram para aquelas cidades que não tem absolutamente luz nenhuma, e você consegue, inclusive, ver. Eu lembro uma vez que eu estava lá em Itaipava, na casa da Simone e do Cláudio,
E estava uma noite tão clara que dava para ver, inclusive assim, dava para ver as estrelas, estrela cadente toda hora, e inclusive até quase umas nebulosas, você vê assim, uma coisa maravilhosa, e você pensa, poxa, a pessoa que criou isso tudo, o céu e a terra, teve um filho, e esse filho conhecendo tudo isso, a realeza que a gente não tem nem noção. Às vezes, se você olhar a realeza hoje, a mais pomposa, ou seja, do Reino Unido, não chega aos pés do que é o trono de Deus, o que é o universo, o que é o reinado de Deus. E esse filho se fez carne, se humilhou, padeceu, sofreu. A gente nós comemoramos o nascimento de Cristo, o mundo eu não sei o que está comemorando, talvez o dia que vai poder fazer a economia rodar e comprar uns presentes, encher o shopping, funcionar 24 horas, mas esse dia tem um impacto muito grande, o dia que Jesus se fez carne, porque a salvação viva, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, se fez homem, habitou, ele sabendo de todo o sofrimento que ia ter. Imagina, você sabendo de toda a maldade que existe na terra, de toda a maldade que existe dentro do pensamento dos homens, mesmo assim você se colocar no lugar deles. Mesmo assim, se entregou, morreu, para que hoje a gente tivesse habitando dentro de nós o Espírito Santo, que também é Deus. E dentro disso, o mundo tenta matar os princípios que Jesus trouxe. E lá, justamente em João, 1 João, capítulo 4, versículo 2, diz: nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas esse é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes, e que há de vir, e eis que agora já está no mundo. E a gente às vezes fica elaborando coisas, será que vai acontecer lá na frente? Será que não vai? Como é que a gente vai? Como é que não vai? E nos preocupamos com milhares de coisas, mas não vemos à nossa volta pequenas coisas que tiram Jesus de nós, ou que nos afastam do caminho dele. Por exemplo, eu falei uma coisa banal, mas você vê o Natal, né? Você pega ali aquele, não vou citar o nome, mas um desses grandes streamings, e nenhum título de 2020 ou 2019 traz Jesus, nenhum. Inclusive, ceando, falando, absolutamente nada. E a gente vê os estados, como eu falava na semana passada, a gente tenta afastar a igreja. Por quê? Porque a igreja antiga, a igreja de Roma, o que fez quando teve no poder a igreja-estado? Fez coisas horrendas em nome de Cristo. E a gente pensa, poxa, mas era a igreja, graças a Deus trouxe a Bíblia até nós, né? Guardou os textos. Mas se você parar para pensar, tudo o que ela fazia era anticristo. Impondo a mensagem, impondo, se você não aceitar Jesus, você vai morrer, a escravos, índios, a muçulmanos, a judeus. E tudo que Jesus lutou foi por liberdade. Liberdade. A gente sabe que temos que associar os princípios de Deus ao governo, a gente sabe que a gente precisa associar os princípios de Deus à economia, mas ao mesmo tempo, Jesus ele morreu para todos e nos deu livre-arbítrio. Então é uma linha muito difícil para o cristão. Poxa, mas como é que eu faço? Como é que a gente faz uma lei que permite? No mínimo a gente tem que ter liberdade para falar aqui onde eu estou sobre o que é pecado e o que não é. O que querem tirar hoje essa liberdade de nós, de dizer o que é pecado, o que é certo, o que é errado, de acordo com a palavra de Deus. Eu posso e devo ter esse direito, mas hoje as pessoas querem tirar, porque hoje é tudo fobia de tudo, né? Existe fobia de qualquer coisa que você seja, hoje existe fobia. E o cristão tem fobia de quase todas elas. Por quê? Será? Porque todas estão contra a palavra de Deus. Pode ser? Tem algumas que não, né? Mas, inclusive,
se a gente falar, poxa, mas existe alguma coisa que a Bíblia fala contra determinada coisa? Existe, então é pecado. Pecado não mudou, pecado não alterou. E a gente às vezes escuta pessoas falando que, não, isso aqui a gente tem que rever, isso aqui a gente tem que tirar. Espírito de anticristo. Porque uma coisa que não mudou dentro de muitos anos e do que da palavra de Deus foi escrita até os dias de hoje, a natureza do ser humano não mudou. Continua o quê? Egoísta, continua, se a gente deixar todos os nossos instintos, pode ter certeza que teríamos muito mais assassinatos do que temos, ainda continuamos tendo muitos, continuamos sendo, boa parte então do nosso país, mais ainda, continuamos sendo corruptos ou até entrando, existe até pesquisas que falam que a maioria dos brasileiros, se tivesse oportunidade de ter um dinheiro extra por debaixo dos panos, faria. Então a gente sabe que o homem é corrompido, o homem sem Deus ele é corrompido, e não podemos aceitar isso. Mas também sabemos que Jesus deu a liberdade ao homem e Deus deu liberdade ao homem, que é o livre-arbítrio, não é verdade? Nós devemos escolher Deus. Por quê? Por amor, não por obrigação. E por isso que a igreja se colocou uma mão muito forte, e aí o que aconteceu? A gente tem que afastar totalmente o nosso governo, o nosso Estado de Deus. Então hoje a gente tem um Estado, está aqui o Léo, laico, não é isso? Totalmente afastado, mas a gente vê lá vídeos do STF ou do STJ, sempre tem o quê? Um Cristo lá na cruz. Então, na verdade, não é tão laico assim em tese, né? Porque a pessoa expressa a sua fé, nem que seja num altarzinho, ou seja, alguma coisa lá, mas a lei em si, ela tem que ser longe de religião. Mas nós sabemos, que os princípios cristãos, eles têm que estar baseando um país, um governo, a nossa vida, porque se perde. E quanto mais a gente se afasta dos princípios de Jesus, mais a gente vê esse espírito que a gente acabou de ler imperando no mundo. A gente vê espírito que já está aqui há muitos anos e já mudou de estratégia diversas vezes. Hoje ele tenta roubar a nossa paz, o nosso tempo. Por exemplo, se a gente deixar ficar, as empresas hoje elas estão felizes da vida, né? Por quê? Porque o cara de home office ele trabalha muito mais. A gente já acorda às 7 horas da manhã trabalhando e se deixar 10 horas da noite, 11 horas você continua e você recebe um WhatsApp 11 horas da noite do seu chefe, você vai fazer o quê? Responder. E a gente fica e não dá tempo para Deus, tempo para a família. Quantos de nós tem tido tempo de ler com a família? Não só ler a palavra de Deus sozinho, mas ter um culto, não do lar, como a gente tem, a maioria são as quintas-feiras, tem outro que é a sexta, mas um culto seu, sua família, onde você senta, lê, ora, onde você medita, onde você pode ali compartilhar a palavra de Deus, trazer os princípios de Cristo para quê? Para o governo da sua casa. A gente começa a mudar um país, a gente começa a mudar com a atitude na nossa casa, no nosso ambiente familiar. Se a gente não traz o Espírito de Deus para habitar na nossa vida, é muito bonito a gente falar, né? A escola de negócios principalmente fala, tem a escola sobrenatural, e a gente prega aqui, a gente canta o amor que vai mudar o mundo. Mas se a gente não se enche de Deus, e se a gente não se enche do Espírito de Cristo, que é o Espírito Santo, que Ele fala com você o tempo todo, que habita em você, nos afastamos da presença de Deus, nos afastamos e começamos a entrar na rotina mundana. Na rotina onde a família não tem mais lugar, onde a gente vê briga entre irmãos, onde a gente vê reunião que é para celebrar Cristo, só simplesmente
Poxa, eu não vou, cara, chato, muito chato, vai ter a tia fulana, vai ter aquele tio lá que vai falar do pavê, vai ter o outro que não sei o quê, que vai, tem o outro que vai no amigo oculto da família, já sei, vou receber uma meia, um cinto, e fica aquele negócio de todo ano, fala, cara, não quero mais, poxa, aí vai estar lá aquele, esse ano é fulano que vai cozinhar, o peru é muito seco, eu não gosto daquilo, aí o outro não tem aquele arroz com passas, e tem a maionese, poxa, mas eu só gosto com batata, mas eles botam cenoura, e a gente fica ligado em coisas que não têm valor. Mas se a gente tem a nossa mente focada, ligada no Espírito Santo, no que o Pai quer fazer, a sua incumbência ali vai ser totalmente diferente. Poxa, mas dessa vez a gente vai fazer via online. Irmão, Deus não tem limite. E Jesus, ele falou em João 14, versículo 12 até o 15, diz assim: na verdade vos digo, que aquele que crê em mim também fará obras que faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardai os meus mandamentos. E às vezes a gente... Caiu só um pouquinho de água, tudo bem. E às vezes a gente pensa, nesse versículo a gente lê parte, né? Poxa, a gente vai fazer coisas maiores do que Jesus, e a gente vai ver coisas incríveis, e Jesus foi para perto do Pai, mas o finalzinho é a parte mais interessante. Guardai os meus mandamentos. É justamente isso que eu estou falando. Muitas vezes a gente pede, fazemos milhares de coisas, inclusive, eu não sei se vocês já foram dirigindo até São Paulo, já viram aquela romaria do pessoal indo até Aparecida, fazendo um esforço danado para receber alguma coisa. E o jeito de receber é simplesmente guardar os mandamentos de Deus. E às vezes me dá pena de ver, e é difícil explicar, por quê? Porque é algo que o Espírito Santo tem que se revelar e falar, mas a gente tem que abrir o coração para poder ver. Mas guardar os mandamentos é muito além de cumprir o que a palavra de Deus diz. Guardar os mandamentos é algo precioso. Quando a gente guarda alguma coisa preciosa, a gente requer. Hoje em dia a maioria não deve ter cofre, mas a gente tem um banco, que a gente assina um contrato, inclusive de depósito. Se eles perderem, eles vão te devolver a coisa e tudo mais. Tem um seguro ali. E isso é algo precioso para nós. A gente guarda com todo cuidado. Então a palavra de Deus ela tem que ser guardada no lugar com mais apreço que você tenha. Tem que ser a primeira coisa no seu coração. E o que a gente vê hoje, as pessoas esquecendo a palavra de Deus para seguir os seus desejos, para seguir as suas vontades. Mas algo interessante nisso também, o poder de Deus, o que Jesus está dizendo aqui, é que nós temos acesso ao poder que Ele tem. E muita gente pode dizer, até como o Bruno falou, que a gente pede mal, isso está lá em Tiago 4, versículo 3, não precisa colocar aí. Mas Jesus, ele fala mais um pouquinho, ele repete mais uma vez essa questão das obras, e eu vou ler agora o segundo texto, e a gente vai continuar nesse mesmo pensamento, em João 5:19 e 20. Mas Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade, lhes digo, que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se não vir o Pai fazer, porque tudo quanto ele faz, o Filho faz igualmente, porque o Pai ama o Filho e mostra-lhe tudo o que faz, e ele lhe mostrará maiores obras do que estas, para que vos maravilheis. E aí está a questão. A primeira, a gente guardar o nosso coração, a palavra de Deus, seguir ela com afinco. A segunda coisa
é que para que a gente possa ter poder e autoridade e utilizar ele, não é para o nosso privilégio falar, poxa, eu sou cristão, eu tenho acesso a Deus e vocês são ímpios, não tem nada. E existe cristão assim, por mais que vocês possam achar que não existe, não falando desse jeito, mas as atitudes, porque olha todo mundo de cima para baixo, vocês são pecadores, vocês são isso. Mas o que Jesus está falando é justamente para esses, é que ele quer mostrar a glória dele. Mas a primeira coisa é que muitas das vezes nós nos achegamos a Deus pedindo, e a gente não faz o que Jesus fazia. O que Jesus fazia? Primeiro ele via o que o Pai estava fazendo, o que ele queria fazer. Vocês já pararam e perguntaram para Deus, ou uns minutinhos antes de orar por alguém, o que Deus quer fazer naquela oração? O que Deus quer liberar? O que Deus quer fazer na sua vida? A maioria das vezes a gente chega simplesmente falando, em vez de receber primeiro para depois dar. A gente vê claramente aqui que Jesus recebia do Pai antes de dar. O quê? Muitas coisas, cura e qualquer outra coisa. E é interessante, né, o versículo muito conhecido que lá em Mateus 2 em Mateus 6. Primeiro o Pai Nosso, né? Todo mundo sabe de cor e salteado. Você pergunta para qualquer pessoa, talvez na rua no Brasil, é difícil alguém que não vai saber pelo menos o inicinho, né? Pai Nosso que estás no céu, santificado. E? Exatamente. Seja feita a sua vontade, venha o teu reino. Jesus falou isso primeiro. Muitas das vezes a gente pega o Pai Nosso e faz o quê? Seja feita a minha vontade. Que eu vá para o seu reino. Nós queremos ir e Deus quer trazer. Nós mudamos as coisas. A gente não fala isso, mas as nossas atitudes demonstram isso. Como? Da forma que eu falei. Nós oramos trazendo a nossa vontade, trazendo aquilo que a gente quer que se realize, em vez de buscar em Deus, ver o que Deus quer fazer, o que Deus quer agir, antes de falar qualquer coisa, antes de agir, antes de colocar as nossas mãos. E é interessante que, logo um pouquinho mais para frente, Mateus 6, 33, e ali Jesus está falando para a gente que não andeis ansiosos, e fala de um monte de coisa que a gente se preocupa e que a gente não deve se preocupar, coisas muito mais relevantes, e que a gente deve buscar o reino de Deus primeiro. E sua justiça e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Amém? A gente sempre quer as outras coisas acrescentadas primeiro do que buscar o reino de Deus primeiro. Nós invertemos as frases. As orações são invertidas. E Deus estava falando comigo claramente que quando a gente quiser ser efetivo, que as nossas orações tenham uma efetividade de 100%, a gente tem que ver o que o Pai quer fazer. Deus, o que você quer fazer essa noite? E aí a gente pede em nome de Jesus. Mas a maioria das vezes a gente começa a relatar, né, milhares e milhares de coisas. Senhor, tu que estás nos céus, e isso e aquilo outro, não sei o quê, faça isso, faça aquilo. E aí eu estava lendo Marcos, a simplicidade de Jesus. E isso demonstra simplesmente a fé, porque ele via o Pai fazendo. Ele já via no reino espiritual o que estava acontecendo. Então, como Jesus orava? Ele orava de algum jeito que a gente ora. Eu estava vendo ali no primeiro capítulo de Marcos. Primeiro ele vai lá para a casa de Pedro, e a sogra de Pedro estava doente. E estava com febre. Isso está em 1 Pedro, versículo 29. E o que Jesus faz? Ele vai lá, ora por ela, faz alguma coisa assim, ô Senhor Deus. Simplesmente ele não fala nada, absolutamente nada. O que ele faz? Ele estende a mão, levanta ela. E a febre passa. Por que ele fez assim?
pelo próprio versículo que ele disse. Primeiro ele via o Pai fazer no espiritual e depois ele agia. E logo depois, tem vários milagres nesse mesmo capítulo que Jesus estava ali caminhando, indo de cidade em cidade. E quando ele estava no caminho, saindo da casa ali de Pedro, vem um leproso e fala para ele. E aí está no versículo 40 e 41. E fala para ele: Senhor, se tu queres, pode me limpar. E Jesus fala: eu quero, seja limpo. Jesus só fala isso, seja limpo. E o que acontece? Na hora, aquele leproso é limpo. Então, muito do que a gente faz, muito do que a gente aprende, é porque a nossa fé, ela está num nível de intimidade ainda baixo. Muito ainda falta para que a gente tenha intimidade, o relacionamento com Deus, para que a gente simplesmente declare nesse mundo aquilo que a gente está vendo o Pai fazer. Para que a gente possa, no final da nossa carreira, impactar uma cidade, como aconteceu com a Marcela, que as pessoas possam sentir o poder de Deus, o amor de Deus, e não uma tristeza. E a gente se pergunta: poxa, mas como é que pode, num momento de tristeza, de angústia, e que as pessoas não têm resposta? A verdade é essa: as pessoas acreditam em algo, mas elas não têm a certeza, porque quem traz a certeza é a fé em Cristo. E isso vem de Deus, é dom de Deus. Mas o mais importante está lá, não estava nem programado esse versículo, mas está em Filipenses 4, que diz o quê? Quando a gente está aflito, nós devemos fazer o quê? Ações de graça. E ação de graça é isso, no meio do momento da dificuldade, da dor, da tempestade, a gente vê a mão de Deus e já agradece pelo que Ele está fazendo na nossa vida. E aí fala no versículo seguinte o quê? Que a paz que excede todo entendimento vai nos encher. E o mundo não entende isso. Por quê? Porque eles não têm essa paz vem de Cristo. E quando a gente aprende que a ação de graças é porque a gente está vendo o que Deus está fazendo no sobrenatural, já agindo, e você, pela fé, declarando com a sua boca o que Deus vai fazer na sua vida, Ele te traz a paz como se aquilo já tivesse acontecido hoje. Mesmo que aquilo possa acontecer daqui a 3 anos e você continue com dificuldade. A paz da resolução daquele problema vem hoje. A paz de Deus, ela não é algo como o do mundo, fictício, é algo real, é algo palpável. E pelos testemunhos da vida dos meus irmãos que estão aqui, eu pude ver claramente isso. Por quê? Porque pessoas que não conheciam a Deus, que têm uma vida completamente longe da palavra de Deus, tudo que eu estou falando aqui de pecados na Bíblia, as pessoas podem ter, nem sabem, nem ouviram falar de um Deus verdadeiro, vivo, mas falaram: eu vi na vida daquela família que existe um Deus. Por quê? Porque essa paz, no momento de dificuldade, de ver o que Deus está fazendo no momento certo, de buscar em Deus, a gente não precisa ser pessoas de falas mirabolantes e coisas incríveis. Nós simplesmente precisamos ser pessoas que agem com simplicidade, vendo o Pai fazer e trazendo a realidade. E a gente pergunta: poxa, mas Jesus era Jesus. Mas a gente não leu aqui duas passagens que falam o quê? Que nós faríamos coisas ainda maiores. Para quê? Para que o mundo fosse convencido do pecado. E como é que o mundo é conhecido? Ele se revela que tem o pecado, o Espírito Santo revela ao homem que tem pecado quando ele se manifesta através de quem? De vocês. Se a gente ficar calado, se a gente não fazer nada, não falar de Jesus, não agir conforme o Pai age, e como seus filhos imitarmos a Ele e trazer a esse mundo um Deus vivo, as pessoas não serão convencidas do pecado. E esse espírito que eu falava, que tenta tirar, afastar Jesus completamente da sociedade,
ele vai acabar vencendo para muitas pessoas. Para a gente não, porque já estamos salvos, amém? Mas muitos que deveriam ouvir e crer na palavra de Deus e ver manifesto a palavra de Deus através da vida de vocês, minha e de todos nós como igreja, como corpo, acaba não vendo. Mas se a gente quiser andar em espírito e em verdade, agindo conforme Jesus agia, trazendo reino, temos que ser cada vez mais simples, não atrapalharmos o Espírito Santo, não atrapalharmos aquilo que Deus quer fazer, porque Deus é simples, não requer muitas palavras, como eu acabei de exemplificar aqui na vida de Jesus. Você pegar todos os milagres de Jesus, ele não fala mais do que 2 frases para liberar o reino de Deus, porque todas as vezes ele viu o Pai fazendo antes, e ele simplesmente declarou o que ele viu o Pai fazendo. E eu vou te dizer uma coisa, Deus sempre quer fazer alguma coisa, nem que seja liberar a paz dele, nem que seja liberar o amor dele para que as pessoas possam sentir e que se arrependam dos seus erros e entreguem a sua vida a Jesus. Então eu tenho um desafio para vocês, antes que as nossas crianças vão ter uma apresentação para a gente, mas essa semana temos essa reunião que o mundo trouxe como esse dia 25, a gente sabe que não foi o dia 25 de dezembro, até porque o calendário era outro. Se a gente fosse seguir exatamente o dia que Jesus nasceu, sempre mudaria, porque era o calendário lunar que os hebreus seguiam. Então, sabemos que não é essa data específica, mas é uma data que recorda. E que a gente pudesse hoje colocar na nossa mente um desafio de sermos intencionais, de buscarmos o que Deus quer fazer nesse Natal, na sua família, nos seus parentes. Poxa, mas a gente só vai se reunir online, nem que seja online, mas que Deus te dê uma palavra, que você seja a luz, que você seja ali realmente embaixador de Cristo, marcando e celebrando o dia que você e eu comemoramos o nosso Salvador, aquele que traz a paz, aquele que nos traz vida, aquele que nos trouxe algo a que nos apegar, uma esperança, que sabemos que isso aqui é passageiro, é como um sopro. Mas sabemos que a eternidade, todos juntos, celebrando o nome de Jesus, vai ser maravilhoso, porque temos o amor dele e vivemos o amor dele. Queria que você fechasse os seus olhos, abaixasse sua cabeça, e simplesmente você possa se colocar agora numa atitude de receber. Uma atitude de receber o que Deus tem para você nessa semana. O que Deus tem para você no seu trabalho, na sua família. Para que a sua vida, a minha vida, seja o testemunho vivo de Jesus em você. Pai, eu peço agora que o Senhor mostre a cada um dos meus irmãos, Senhor, a sua presença, o que o Senhor está fazendo, o que o Senhor quer fazer, qual é o nosso papel na sociedade, na nossa família. Espírito Santo, revela agora. Abre os olhos espirituais, Senhor, para que a gente possa ver, escutar, agir conforme a Tua presença, Senhor. Possamos ser levados pelo Teu Espírito, Senhor. Falar como o Senhor fala, agir como o Senhor quer que a gente haja, Senhor. As nossas ações, as nossas atitudes, as nossas palavras sejam em conformidade contigo, Pai. Em nome de Jesus. Revela, Pai, mais de Ti, Senhor. Abre, Senhor, os nossos corações. Fala, Pai. Sopra, Espírito Santo, a Tua presença nesse lugar.
Traz, Senhor, a consciência de que somos filhos. E filhos são imitadores dos seus pais. Que possamos ser, ó Pai, assim como Jesus, eficaz nas nossas orações, nas nossas palavras, nas nossas atitudes, 100% do tempo. Nome de Jesus. Nome de Jesus. Amém. Eu vou passar aqui para... O pessoal está arrumando aqui as coisas para as crianças, mas que você continue em espírito de oração, porque eu sei que o Senhor vai revelar, Ele vai trazer a você o que Ele tem para você nessa semana. E eu gostaria de convidar, se você tiver algum testemunho na outra semana, que você pudesse compartilhar com a gente, de como Deus te usou, ou algo que aconteceu na sua família. Amém?